Olá, tudo bem? Ao longo da nossa jornada, a gente acumula um conhecimento enorme. Muitas vezes nem nos damos conta disso e só nos damos conta quando alguém reconhece. Quando alguém diz pra gente, por exemplo, puxa, Rafael, como tu tem uma habilidade tal. Puxa, Rafael, de onde é que tu tirou isso? Tu tem um tino, né? Uma mescla de habilidade com experiência, com perspicácia, com iniciativa que resolveu a questão, né? Ou nós mesmos reconhecemos determinadas questões que nos diferenciam ou que nós pensamos, puxa, eu estou muito mais rápido, eu estou muito mais eficiente que em determinado projeto ou que no outro ano, que no ano passado, que na outra empresa, enfim. O fato é que essa nossa mochila, né, das competências profissionais e das skills pessoais, ela vai sim ficando mais pesada, mas pesada num bom sentido ao longo da caminhada. Nós vamos enchendo essa mochila de ferramentais, de técnicas, de experiências que vão nos deixando mais preparados para os desafios que aparecem. Mas é verdade também, infelizmente, que nem sempre somos reconhecidos por isso. Então, muitas vezes, não somos de fato a pessoa certa, ou somos a pessoa certa, mas estamos no momento errado da organização. Eu próprio já ouvi isso. Puxa, Rafael, você é a pessoa certa na empresa certa, só que no momento errado, né? A gente não tem a maturidade aqui para você conseguir implementar essas melhorias que você traz aí na sua mochila, na sua bagagem de outra organização. Você vai ter que ir com mais calma, pega leve. Então, essa minha provocação aqui é para você, que muitas vezes se sente frustrado, que está no CLT, você que é geração prateada como eu, né? 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, e acha que, puxa, não vou conseguir me recolocar. Ou não vou conseguir me recolocar com um plano de benefícios ou com um salário que faça jus a toda essa minha mochila, né, cheia, recheada de competências. E aí, como que fica? Né? Como que faz com esses profissionais? O fato é que essa bagagem, essa mochila cheia de um potencial incrível pode ser muito melhor aproveitada. E melhor aproveitada de uma outra maneira. Por exemplo, prestando serviços diretamente ao mercado e não exatamente estando vinculado a um contrato CLT em uma organização. Ou seja, nós nos vinculamos a diversas organizações. Eu estou falando aqui da atividade da profissão de consultor, consultora organizacional. É isso que eu faço de forma full-time desde 2010. E se isso te interessa, se isso te gerou alguma curiosidade, se por acaso trabalhar com liberdade de tempo, com liberdade geográfica de qualquer lugar do mundo e com a possibilidade de ganhos maiores ou até exponenciais, se isso faz algum tipo de sentido para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre o que faz um consultor organizacional. Afinal de contas, o que é a consultoria organizacional e como que a gente poderia se posicionar como um consultor num mercado que muitas vezes é saturado no CLT, né? Mas que nos permite, usando os nossos próprios conhecimentos, as nossas próprias habilidades e experiências, ou seja, as nossas competências, prestar serviços para um mercado que é ávido por soluções. O mercado precisa de soluções direto ao ponto e muitas vezes nós temos essas soluções. É só uma questão de nos posicionarmos, de trabalharmos a nossa imagem pessoal e de falarmos para o mercado: ei, eu posso ajudar você, eu posso ajudar a sua empresa. E aí estamos falando de competências as mais variadas. Podemos estar falando de competências relacionadas à gestão, podemos estar falando de competências específicas relacionadas à gestão financeira, à controladoria. Podemos estar falando de TI, de marketing, de recursos humanos, de compras. Que belo trabalho, por exemplo, poderia ser realizado numa empresa metalúrgica, por exemplo, otimizando o processo de avaliação, seleção, monitoramento e reavaliação de fornecedores. Já imaginou? Na área financeira, por exemplo, mostrando para os donos, mostrando para o conselho da organização
Onde que há oportunidade de ganhos de uma recuperação tributária, por exemplo. Em uma consultoria um pouco mais técnica, prestada para uma área de engenharia, para um processo de projeto e desenvolvimento, nossos conhecimentos, talvez, de gestão de projetos poderiam ajudar enormemente essa companhia e tantas outras competências. E como começar? Normalmente a gente começa por um autodiagnóstico. A gente se pergunta, puxa, o que eu gosto de fazer? Que tipos de problemas eu gosto de solucionar? Onde que eu me dou bem? Né? Onde que eu fico muito à vontade? E também por aquilo que a gente ouve. O que as pessoas nos dizem? Onde somos bons? Em que somos bons? Que tipo de feedbacks positivos a gente ouve a todo momento? Então essas são algumas maneiras de a gente medir a nossa, digamos, possibilidade, de tirar essa mochila das costas, abrir o zíper dessa mochila e começar a tirar conhecimentos e competências que o mercado poderia estar demandando. Eu não vou ser tão ousado e dizer que o CLT está acabando, mas é muito claro para todo mundo que as oportunidades hoje no CLT são muito menores e que em muitos setores e segmentos da economia os salários estão achatados. Então, por que não pensar na possibilidade de empreender? Ainda mais empreender quando o que eu vou utilizar são meus conhecimentos, a minha experiência. Eu não vou precisar de um imobilizado, eu não vou precisar de uma sala, eu não vou precisar de um prédio, de um pavilhão, de máquinas em uma indústria, diferentemente de alguns setores, né, onde no varejo, por exemplo, eu preciso de araras lá para pendurar as roupas, eu preciso de uma caixa registradora, de uma maquininha de adquirência, né, de cartão de débito e crédito. Na consultoria, eu não preciso de nada disso. Eu preciso sim das minhas competências colocadas à disposição do mercado. E, obviamente, quando a gente coloca as nossas competências à disposição, a gente precisa estar afiado para fazer uma entrega de valor. E antes disso, nós precisamos saber vender estes serviços. Prestação de serviços é algo fantástico. Hoje, a área de serviços no Brasil, ela é gigantesca, as oportunidades são gigantes. E antes mesmo de vender, eu preciso modelar a minha consultoria. Então, Rafael, como é que eu modelo? Como é que eu estruturo a minha consultoria? Como é que eu vendo serviços de consultoria organizacional? Como é que eu presto serviços de forma a ser reconhecido e gerar feedbacks positivos e, a partir disso, ser indicado? Se isso tudo te interessa, nos acompanhe aqui nos próximos vídeos, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou contar muito da minha história, de como que eu modelei a minha consultoria, de como que eu vendi, de como que eu vendo serviços de consultoria, uma venda técnica e uma venda comercial, como é que a gente hoje presta serviços de consultoria organizacional e por que a gente conquistou reputação e autoridade no mercado com o nosso jeito de fazer. Mas quem de fato demanda por serviços de consultoria organizacional? Ora, lógico, as organizações dos mais diversos tamanhos, portes, dos mais diversos setores e segmentos. Por que uma empresa demanda por uma consultora, por um consultor? Por que uma empresa precisa de consultoria? Bom, são 3 ou 4 motivos principais. Primeiramente, porque ela não sabe como fazer, ela precisa de um expert, ela precisa de um especialista. Segundo motivo, ela até sabe como fazer, mas naquele momento, aquele executivo, aquele sponsor de determinado projeto, aquele gerente, não tem autonomia para contratar pessoas, não tem autonomia para aumentar o headcount da empresa, o quadro de lotação da empresa. Terceiro motivo, a empresa não sabe que precisa daquela solução que nós podemos entregar. Rafael, como assim? Por exemplo, quando nós nos apresentamos para a empresa, né, e chegamos num momento em que aquela dor está ali, está presente na empresa. E, por exemplo, falamos em aumento da produtividade e redução de custos. E as pessoas nos olham, uau, eu preciso disso. Nós falamos, por exemplo, que nós temos uma especialista em cálculos, inventários de gases de efeito estufa. E a empresa está num momento de medir as emissões de gases de efeito estufa, entendem? Então, quando nós chegamos
no momento certo ou geramos um interesse e a empresa diz, uau, eu quero isso, né? Então, a empresa não sabe como fazer, a empresa até sabe como fazer, mas não tem gente, não tem mãos, braços suficientes. A gente gera uma expectativa, mostra para a empresa algo que talvez ela nem tinha imaginado, né? E um quarto motivo pode ser uma mescla desses todos. Interessante, não é mesmo? Bom, e outra coisa que eu preciso contar para vocês é que um consultor organizacional, ele não necessariamente precisa estar em casa, na poltrona, aguardando a oportunidade de se tornar consultor. Eu mesmo iniciei a minha trajetória em consultoria organizacional estando ainda vinculado ao CLT. Em paralelo, iniciei as minhas atividades como consultor, mais especificamente como instrutor de alguns treinamentos e auditor, tendo muito cuidado com conflitos éticos. Então, desde que aquela minha atuação não causasse nenhum tipo de conflito ético. Então, a consultoria organizacional é para quem? A consultoria organizacional é para quem gostaria de tentar outra possibilidade além do CLT, é para quem está num momento de frustração no CLT, para quem não está conseguindo crescer, para quem acha que tem um potencial incrível que poderia ser explorado, é para quem está já em transição de carreira e para quem ainda não está, para quem ainda é um profissional técnico ou executivo empregado, é para a geração 40 mais, 50 mais, 60 mais, é para quem gostaria de empreender, né, sem um grande investimento, é para quem gosta de ensinar e resolver, ajudar a solucionar problemas, né? É para quem gosta de ajudar pessoas e ajudar organizações compartilhando o seu conhecimento. E a consultoria organizacional é, como eu já falei aqui, para quem gostaria de ter uma vida mais leve, ter uma vida mais livre, com liberdade geográfica. Eu, por exemplo, hoje posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, liberdade de tempo, quando você faz a sua agenda. Obviamente, no início da consultoria, a gente precisa trabalhar bastante, não vamos gourmetizar isso, né? Não existe sucesso sem trabalho árduo e, obviamente, para quem quer colocar o seu potencial à disposição dessas empresas, dessas organizações, usufruindo de todo esse potencial e se tornando mais feliz, sendo remunerado por isso. Então, o ganho financeiro, obviamente, por óbvio, é algo bastante importante, é algo que atrai muitas pessoas para o mundo da consultoria organizacional. E quando a gente trilha um caminho, né, pautado em ética, em método, em disciplina, né, a gente vai conquistando reputação, a gente vai conquistando autoridade. Ok? Se você ficou interessado, a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos vídeos. Nos acompanha, nos segue aqui no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que tem um grande potencial de se tornarem consultores organizacionais, levando uma vida mais leve, com liberdade financeira, geográfica e de tempo, sendo remunerado por isso e escalando principalmente o seu potencial, colocando o seu potencial à disposição das empresas e das pessoas.